Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Você sabia que Deus fez os céus e a terra, nós e tudo o que existe através da sua palavra? A palavra de Deus tem muito poder. Quando Deus fala alguma coisa, sempre acontece. E Deus, Ele deu a palavra pra gente, na verdade, a Bíblia é sagrada. Mas só que a gente tem que aprender a ler, aprender a entender e praticá-la para que a vida da gente também seja abençoada. É sobre isso que eu quero conversar hoje, 3 erros ao ler a Bíblia. Se a gente cometer esses erros, não adianta nada a gente ler. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, vamos provar que Deus fez tudo através da sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Está vendo como Deus falou, haja luz? Haja nós, o céu e a terra, e tudo apareceu. Deus não ficou confeccionando, tentando fazer as coisas, só falou. Olha como a palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus, uma boa notícia, a palavra de Deus está com a gente. É a Bíblia Sagrada. Se nós acreditarmos aqui, colocarmos em prática, a vida da gente vai mudar. Vamos meditar sobre a fidelidade de Deus em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Tá vendo como Deus é fiel? Quando Ele faz uma promessa, se eu fizer uma promessa para você, você para mim, nem sempre vai acontecer, porque a gente não tem poder, mas Deus tem. Se Ele falar que vai te curar, que Ele vai abrir as portas de emprego, que Ele vai restaurar o seu casamento, vai abençoar a sua família, isso vai acontecer. Então a palavra dele tem poder e a gente tem que estar lendo direto essa palavra, porque é ela que vai mudar a nossa história, a nossa vida. Então, as palavras que saem da boca de Deus não voltam para Ele vazia. Com certeza fará aquilo que Deus quer. Mas para usar essa palavra eu tenho que entendê-la e lê-la, é claro. Então vamos lá, 3 erros que a gente não pode cometer quando a gente lê a palavra sagrada. Primeiro, ler a Bíblia em qualquer lugar. Não pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Tem que ler a Bíblia no lugar onde a gente tenha concentração. Tem gente que lê a Bíblia na sala onde tem um monte de gente brincando, conversando. Lê a Bíblia vendo filmes. Lê a Bíblia vendo jogos. Não é assim. A Bíblia é um livro espiritual. Antes de ler a Bíblia, eu tenho que fazer uma oração a Deus. Deus, me ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra. A Tua palavra é uma palavra espiritual. Eu não posso entendê-la a não ser por revelação do Teu Espírito. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a entender esse texto de Abraão, esse texto de Jacó. Me ajuda a entender, Senhor, sobre Mateus, sobre Jesus, sobre o apóstolo Paulo. Me ajuda a entender os Teus mistérios. Fazer uma oração. E depois concentração. Se possível, ficar no seu quarto ou no outro lugar que você tenha paz, tranquilidade e pode concentrar-se para poder entender as revelações que Deus quer falar com você. Então não leia a Bíblia em qualquer lugar. Leia no lugar onde você tenha tranquilidade, silêncio e paz. É a dica que eu te dou e é o primeiro passo. O segundo erro que a gente comete muito ao ler a Bíblia é ler a Bíblia aleatoriamente. Muita gente tem a mania de pegar a Bíblia e falar assim, eu vou ler um texto aqui, vamos ver aqui, ó. Vou ler o texto aqui em Salmos, agora eu vou ler aqui em Josué, agora eu vou ler aqui em Esdras. Aí fica lendo texto aleatório, aí tá lendo em Esdras, daqui a pouco vai lá para Joel, daqui a pouco volta para Moisés. Ué, mas Moisés, cadê o Moisés? Conheceu o Esdras? Ué, mas o Joel? Mas o apóstolo João, o Oséias? Mas o Oséias conheceu o João? Mas o João já tinha morrido? Você fica confuso. Então ficar lendo, abrindo a Bíblia aleatoriamente, não vai te ajudar muito a entender os textos. Procure ler de Gênesis a Apocalipse. Então começa em Gênesis, porque aí você pega Adão, depois Adão morre, depois vem o Abraão, depois Abraão morre, depois Moisés, Josué. Aí depois você vai Isaías, Jeremias, Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Tem sequência. Agora, se você fica pegando um aqui e outro ali, sua mente vai ficar um pouco confusa. Vamos meditar em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para eu manejar bem a palavra da verdade, eu tenho que lê-la da forma certa, é claro. Eu lendo, eu entendendo, eu consigo pregar certo, ensinar certo, e consigo entender, a minha fé vai aumentar, a sabedoria vai aumentar para eu tomar decisões certas na vida. Aí sim, meu casamento vai ser uma bênção, aí eu vou conseguir ser curado, eu vou conseguir ser salvo, liberto, receber os dons do Espírito Santo, conseguir expulsar os demônios, curar os enfermos pelo poder de Deus, porque eu estou lendo de forma correta. Deu para compreender? Terceiro erro que a gente muito comete aí é não ler o contexto. Esse negócio de pegar versículo isolado e tentar entender vai dar errado. Como diz um certo pregador,
Um texto isolado é texto sem pretexto para poder pregar heresia, ou seja, ensinamento falso. Por exemplo, vamos ver um texto para você ver. Olha só, se você não vigiar, não estudar o contexto, o que está vindo antes, o que está vindo depois, sua cabeça pode entrar em parafuso. Olha só, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha o que Paulo diz. Onde há o Espírito, há liberdade. Liberdade para quê? Se eu não estudar o pós-texto, o pré-texto, eu vou entender um monte de coisa errada. Por exemplo, eu tenho liberdade agora, então eu posso matar, prostituir, roubar, passar perna nos outros, xingar o pastor. Eu posso fazer qualquer coisa, porque eu tenho liberdade. Está errado, essa é uma interpretação errada. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas a interpretação é errada. Tem um monte de coisa que está na Bíblia, mas a interpretação é errada. Eu não posso estudar um versículo isolado, tem que estudar o pretexto. O que Paulo está falando antes, meu Deus? O que tem a ver? Será que bate com os outros versículos? É por isso que tem tanta heresia, por isso que tem tanto ensinamento falso, é por isso que tem tanta igreja, cada igreja prega uma doutrina e um costume, porque entendem textos isolados de forma errada. Aí começa um monte de costume estranho dentro da igreja que a gente não consegue entender de onde veio. Por quê? Porque texto isolado é um perigo, isso pode a gente perder até a nossa salvação. A gente tem que pedir sabedoria para poder interpretar a Bíblia Sagrada. Deus me dá sabedoria para eu não entender o texto errado e depois não ser cobrado no último dia. Porque a gente vai ser cobrado de todas as coisas erradas, ensinamentos errados que a gente praticou. Não pode. Então vamos pedir a Deus e vamos ler a Bíblia de forma correta. Essas 3 dicas vão te ajudar bastante. Não cometa esses 3 erros e aí sim você vai ser muito usado pelo Senhor e vai poder ensinar a palavra da forma correta. Vamos meditar no último texto, Provérbios 23:15. Filho meu, se o teu coração for sábio, então se alegrará o meu coração. Tá vendo? Deus diz, se você for sábio, eu vou me alegrar. E como é que você sabe? Buscando a Deus entendimento para ler a Bíblia de forma correta. Porque a sabedoria de Deus, ela só vem pela palavra. Tem gente que só ora, sapateia, pula, sobe monte, mas não gosta de Bíblia. Quem não gosta de Bíblia até fica pulando, cheio da graça de Deus, mas não sabe quais decisões tomar na vida, porque não tem sabedoria. A sabedoria só vem pela palavra de Deus, tá bom? Então é importantíssimo isso que a gente está ensinando hoje. Se você quer ajuda para poder entender a Bíblia Sagrada de forma mais profunda, nós temos um livro que pode te ajudar, explicando a Bíblia passo a passo. Eu explico 66 livros da Bíblia, vários personagens, que pode te ajudar bastante com uma linguagem simples. E aí sim você vai lendo a Bíblia e vai acompanhando através do livro. E aí a gente fala todos os personagens, a gente fala todos os livros. Isso vai te ajudar bastante aí você crescer na presença de Deus, tá bom? Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar um like no nosso vídeo, de compartilhar também esse vídeo para os seus amigos e assistir os demais vídeos que aqui estão. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.